Oi, gente! Aqui de novo o Portal do Rubens, eu sou o Rubinho, estou aqui entrevistando o Dr. Valdir Ferrer, médico. Esse é mais um vídeo das candidaturas do PT. Um vídeo especial para a militância do PT e para os grupos do PT, que pode ser distribuído para qualquer um, mas ele é especial para distribuir nos grupos do PT. O Dr. Valdir, ele está apoiando a candidatura da Lili. Acho importante no Portal do Rubens ter uma mulher de garra, que está há anos na militância, e a Lili é essa pessoa que nós vamos defender o voto e pedir o seu apoio. E não é pedir só o seu apoio de votar, é de montar um grupo de apoio na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja, na sua família, com seus amigos ou no seu trabalho, para multiplicar os votos da Lili. Tá bom? Doutor Valdir, o que o senhor fala da Lili para a gente? O senhor pode testemunhar sobre ela? O que o senhor gosta da candidatura dela? Conheci a candidata Lili hoje, gostei muito dela, principalmente porque ela tem afinidade com muitas coisas que eu penso para a população e tudo mais, e preocupada com o povo, preocupada com a classe operária, a classe mais humilde. Falou da fome, combate de fome, que eu acho que tem muito a ver, e falou uma coisa particularmente na minha questão de trabalho aí, a questão de fim das OS, que é uma coisa que atrapalha a saúde, que precariza a saúde e o trabalho médico de todas as formas. Então, o Valdir é um médico, então ele é a pessoa certa para falar sobre a OS e o que isso é ruim na nossa sociedade, que isso atrapalha a saúde pública e como isso sabota a saúde pública. Então a Lili, gente, é 1323 e o Portal do Rubens recomenda que se faça a campanha, que se vote nela e eleger uma mulher como essa. Para quem quer votar em mulher, tá aqui, ó, Lili. Gente, agora eu estou aqui com a Yara Pena, artesã, né? Yara, você é militante do PT, né? Há muitos anos. Quantos anos? Há uns 32 anos. Nossa, se tivesse tempo de aposentadoria pelo INSS, já estava aposentada aqui pelo PT. Yara, então você é uma pessoa que eu acho que assim, você é uma influencer, você é uma pessoa que pode dar testemunho do PT, da história do PT e das pessoas que passaram pelo PT. Quem você recomendaria para os que assistem o Portal do Rubens a votar em deputado federal? Estou falando federal porque nós estamos fazendo foco no federal, porque nós achamos que não adianta eleger só o Lula. Você tem que ter um federal para governar com ele. Sim. Porque se ele não tiver uma bancada de deputada forte, ele vai ter que conciliar e dialogar com os que estão lá, sejam com um projeto que nem o nosso ou não. Então nós queremos que o Lula tenha uma boa bancada de deputados federais do PT. E dessa vez, gente, olha aqui, antes de perguntar para ela, não adianta só votar no 13, porque o 13 vai para toda a federação. O 13 conta para o PT, para o PSB, conta para o Partido Verde, conta para todos os partidos, que os 4 partidos, acho que é Solidariedade, né, para todos os partidos que estão na federação. Então tem que votar no número da candidata, ou do candidato. Tá bom? Você, 32 anos no PT, em quem você vai votar? Quem você recomenda que os militantes do PT, que são novos, que não conhecem todo mundo, votem? Deputada federal seria Lili da Brasilândia. Lili da Brasilândia. Mulher de luta, mulher de garra. 1323. Lili, deputada federal, 1323. Ó, é 13 mais 10, 23. 1323. Está mais uma apoiadora da Lili, a Lili é número 1323, candidata a deputada federal. É a Lurdinha, assim como o Valdir Ferrer. A Lurdinha também é da área de saúde, professora doutora da área de enfermagem, e ela vai falar pra gente por que a Lili. Bom, pessoal, boa tarde primeiro. A nossa camarada Lili, além de ser do Diálogo e Ação Petista, também é da Corrente do Trabalho, dentro do nosso partido. É uma das fundadoras do PT, é uma camarada e uma companheira de luta, né? Ela é do bairro da periferia de São Paulo, a Brasilândia, e faz um trabalho que é discutir com os trabalhadores as reivindicações. E nesse momento de eleição, ela se prepara e dialoga. Por quê? Porque é necessário construir um programa de emergência, programas básicos
e discutir, por exemplo, tabelamento de preços, tabelamento dos alimentação elementares, como feijão, arroz, óleo, gás de cozinha. Ela também discute, e é importante isso, por quê? Porque os trabalhadores nesse momento têm que entender que nós queremos eleger Lula, mas para eleger Lula nós queremos sim discutir por que o Lula tem que ser eleito, para revogar o teto de gasto, que foi uma proposta que foi aprovada contra os trabalhadores por Temer e Bolsonaro. Nós temos que revogar. O que é o teto de gasto do dia para as pessoas entenderem? Isso, o teto de gasto são verbas que são destinadas à educação, à saúde, à moradia, e que esse teto de gasto, que é a EC 95, uma emenda constitucional 95, ela foi congelada por 20 anos. E outras, entre outras reivindicações, como por exemplo, despejo zero, a construção de moradias populares. Mas é importante a gente entender que para conseguir isso, com esse Congresso não dá. E provavelmente o próximo Congresso vai ser parecido com isso. Por isso que nós do Diálogo e Ação Petista, defendendo uma Constituinte soberana exclusiva, para varrer e para construir de fato uma Constituição que interessa aos trabalhadores, com a participação popular, porque para nós só o povo salva o povo. Então vamos construir isso junto com a companheira Lili. O número dela é 1323. Nós estamos também apoiando, porque se engaja nessas reivindicações, nessa plataforma, a companheira Bebel, presidente do Sindicato dos Professores. Ela também se engaja e ela também luta, por exemplo, pelo aumento geral dos salários dos servidores públicos. Ela também luta pela revogação das organizações sociais, que tanto destrói o serviço e os servidores públicos. Excelente deputada, inclusive, porque ela já é deputada, excelente deputada estadual. Então venha dialogar com a gente, venha nos ajudar. Isso é muito importante para que a gente, de fato, governe junto com o nosso, se eleito, presidente Lula, e se eleito, nós vamos estar na luta com o povo trabalhador organizado para exigir todas essas reivindicações. Obrigado, Lourdinha. Como sempre, brilhante. Oi, gente, finalmente eu encontrei a deputada Lili. Todo mundo fala dessa Lili do PT, dessa Lili da Brasilândia, mas quem que é essa Lili? Tá aqui, achamos a deputada Lili. Você está sendo muito bem recomendada por militantes que têm mais de 30 anos de esquerda, mais de 30 anos de PT, como uma pessoa contida, de luta. Então eu quero fazer algumas perguntas para você da história do PT e também da sua história como candidata a deputada federal. Da questão de ser mulher, da importância de ter uma mulher lá e por quê, né? Por exemplo, todo mundo fala do... E a hora que o Lula faltar? Quem é que vai ser o representante máximo do PT? É engraçado você perguntar isso, porque a gente está na rua todo dia, né? Era um nome. A gente está na rua todo dia, né? Claro, todos os dias, né? Normal já da militância, mas da candidata mais ainda. E você sabe que é uma coisa que muita gente pergunta. Eu acho um absurdo, né? Porque o Lula está ótimo, né? O Lula está 100%, engana quem acha que o Lula está com algum problema. O Lula tem uma energia que eu tenho inveja da energia do Lula. Eu também. Imagina, aquele homem tem uma energia demais. Mas a brincadeira dessa história, você falar isso é engraçado, porque as pessoas fazem essa pergunta e falam assim, mas é só o Lula? E quando o Lula não puder mais, quem que vai ser? Aí eu falo, eu. E eu fiz a pergunta justamente por isso, porque eu soube dessa brincadeira. Sou eu. É por isso que eu fiz a brincadeira, porque o Lula está longe de ir. 100 anos ele vai estar aí, é capaz de ele enterrar a gente, né, pela energia que ele está. Mas assim, eu falei, essa brincadeira eu achei muito interessante. Por que não? Por que o povo... O Lula é um operário, um trabalhador de fábrica, que virou... Aliás, o PT surgiu para dizer que nós, o povo, os trabalhadores, as mulheres, os negros, os indígenas, os jovens, todos nós temos... O PT surgiu para isso, para ter um partido dos trabalhadores que tenha poder, que governe esse país. Então a brincadeira é uma brincadeira, mas ela tem um fundo de dizer que o Lula na presidência para nós significa o povo na presidência, os trabalhadores para a presidência. Então eu, você, o jovem da periferia, o negro, a mulher trabalhadora, todos nós somos o Lula.
Porque agora até parte do PT está comprando um discurso da elite brasileira. Para ser candidato a alguma coisa tem que ser o bom das putas que pariu. Não, tem que ser o povo. Sim, mas claro, tem que ser preparado, mas isso a gente se prepara na luta. Se prepara nos cursos, se prepara no dia a dia, como o Lula se preparou. O Lula, quando começou, ele tinha todo esse poder de comunicação? Claro que não, é evidente que não, e nós estamos aprendendo na luta. O Lula aprendeu muito, e ele fala isso, o Lula faz questão. Quem ouve o Lula de verdade, não fica, sabe, inventando uma história que não existe. O Lula conta das assembleias dele, dos sindicatos metalúrgicos, conta das negociações, conta de como a construção do Partido Trabalhador se deu, conta o que ele fez, conta toda a experiência que ele teve na vida que o levou a ser presidente da República. É um acúmulo de experiência de luta que fez com que ele fosse o melhor presidente do Brasil. Não foi o banco, não foi uma elite que governou melhor esse país. Aliás, o Lula faz questão de dizer isso, né? Que ele, um trabalhador que não foi para a universidade, foi o que mais colocou jovens na universidade. Então, nós que somos do povo, nós sabemos o que é melhor para o povo. É isso que o PT trouxe, e é isso que as candidaturas do PT têm que colocar, né? Porque a gente estava comentando agora ali fora, aqui, falando sobre essa coisa de assim, por que a gente não tem negros, né? Negros e negras, mulheres, jovens na política? Porque o povo não está representado na política. Então, a representação do povo na política, ela só vai se dar de uma forma concreta quando você olhar uma reunião de quem tem, né, de quem governa esse país, onde tem negros, mulheres, jovens, brancos, velhos, novos, que compõem, indígenas, que é o que compõe a nossa população. E por que essa história de mulher tem que votar em mulher? É simples, qualquer mulher pode? Aliás, eu posso falar isso de cadeira, porque eu nunca fui dessa linha de que você só pode, se você for uma mulher, você só pode votar numa mulher. Se você for indígena, você só pode votar em indígena. Não, eu sempre fui da linha do seguinte, é um voto de classe. Eu voto em quem defende as minhas propostas. Então, hoje, as mulheres que nós temos que votar e apoiar e fazer campanha para colocar no Congresso Nacional, para colocar na Câmara dos Deputados, ou tanto federal quanto estadual, nas câmaras de vereadores, são mulheres que defendem a pauta das mulheres trabalhadoras, das mulheres do povo. Porque os problemas que nós temos como mulheres, para defender as mulheres, por exemplo, hoje tem um dado importante que é a questão do endividamento da população, que a maior parte do endividamento da população é por falta de pagamento de água e luz, e a maior parte dos que estão endividados são mulheres. E mais ainda são mulheres negras. Então, qual é a questão? O que a gente precisa fazer para isso? Nós precisamos ter tarifa social de água e luz. Porque é um problema, água e luz diz respeito à vida da pessoa. Se eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a minha água e a minha luz, significa que eu estou numa situação muito grave. Isso diz respeito à vida da mulher. Porque nós sabemos que é a mulher que é a chefe da família do ponto de vista de suprir as necessidades da família. É a mulher que vai ao supermercado, é a mulher que quando chega no supermercado não tem dinheiro suficiente para comprar comida para pôr na mesa. Quando a gente defende o tabelamento dos alimentos, o que nós estamos defendendo? Nós estamos defendendo que as mulheres tenham condições de comprar seus alimentos. Nós defendemos salário igual para homens e mulheres, evidente. Essa é a principal questão das mulheres. As mulheres ganham menos que os homens. Nós defendemos que as mulheres ganham o mesmo salário que os homens. E defendemos um aumento desse salário para que as mulheres que são chefes de família, e a grande maioria nesse país, as mulheres são chefes de família, possam comprar o alimento para o seu filho. Eu sei que você é uma militante que não é só da conversa, você é uma militante vencedora nos seus projetos. Você, inclusive, conseguiu um assentamento, você participou de um grupo, conseguiram terra, construíram casas, você fez, você não é uma mulher que fala, você é uma mulher que, você é gente que faz. Conta um pouco dessa história aí para a militância saber que é possível, e isso não é agora não, viu gente? Isso foi época que começou na época que o Collor era o presidente. É verdade, em 89, quando o Collor foi eleito, nós na região da Zona Norte, um bairro próximo a Brasilândia, Zona Norte? Você é corintiana que nem eu? Sou da Zona Norte. Sou lá da Zona Norte da capital de São Paulo.
A gente fez uma discussão de movimento de moradia, tinha um terreno abandonado há anos, na região há anos, que servia para depósito de lixo, para jogar coisa. Nós ocupamos o terreno, fizemos uma luta muito grande, eu e outros companheiros, um terreno grande de 52 mil metros quadrados, não era um terreno pequeno. Fizemos um projeto de que as casas fossem construídas pela Caixa Econômica Federal e pela Coab, que existia na época. E o projeto foi vitorioso. Hoje tem um bairro lá, construído, onde as famílias têm casa para morar. No último período, e aí esse contar, isso foi em 89. Então, gente, ó, não é aventureira na eleição que vem com conversa fiada, não. É gente que agora tá disputando uma eleição, mas já fez muito até chegar aqui. Já tem história, e uma história ao lado da população pobre, ao lado de quem mais precisa. É uma pessoa que tem muito a oferecer no Congresso Nacional. Então eu quero pedir para você o seguinte: não basta gostar e votar nela, multiplica voto para ela, monta um comitê de apoio aí no seu bairro, com seus amigos, com seus familiares, via seu WhatsApp, no seu local de trabalho, na sua escola. Gente, assim, o momento é agora, é a eleição mais importante do Brasil, tá certo? É a eleição mais importante do Brasil, essa da nossa história. Então a gente não pode se furtar a eleger só o presidente, tem que eleger quem vai estar junto com o presidente, tá bom? Lili, eu sei que foi brincadeira, mas eu desejo que um dia você seja presidente do Brasil. Obrigada, tá bom? Obrigada. E ó, vamos ser. Vamos ser. E aqui eu já mostrei para vocês, né? Lili 1323, é uma candidatura com dupla feminina, é a Lili 1323 e a Bebel 13123, que é professora. Apareceu. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Lourdinha, que está nos filmando. Muito obrigado, Lili. E ó, conta com a gente aqui em Ribeirão também. Obrigada. Tá bom?